Senhor Deus, eis aqui a tua igreja. Igreja que o Senhor acompanhou esse ano todo, todas as quartas-feiras aqui, num momento específico de adoração e de petição. Porque tudo que nós recebemos aqui na terra foi nos concedido por Ti lá dos céus. Viemos aqui, Senhor, para várias campanhas. E agora, Senhor, esta campanha da restituição, nós queremos sim, Pai, Te agradecer por cada quarta-feira aqui, Senhor, no encontro que tivemos contigo, palavras que vieram confortar o nosso coração, palavras que vieram para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar. E agora estamos aqui, Senhor, nesta última semana do ano, Te agradecendo por tão grandes benefícios, por tudo que o Senhor fez durante esse tempo que se chama hoje. Queremos sim, Pai, Te agradecer por cada ministério, por cada vida que aqui adentrou, Senhor. Visitantes, Pai, convidados, Pai, membros, congregados, que aqui vieram, Senhor, buscar de Ti e Te oferecer o perfeito louvor. Que o Senhor possa nos receber nesta noite, Senhor, e agradar-se de nós, e dar uma ordem a nosso respeito, porque o Senhor deu uma ordem e tudo se fez. O Senhor falou e tudo passou a existir, Xaramanai. E por isso nós aguardamos a ordem do Senhor, o grande general, que vai dar uma ordem a nosso respeito, que vai nos restituir aquilo que nos foi tomado. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Nós Te bendizemos nesta noite, porque Tu és grande, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada por esses momentos, por essas quartas-feiras que estivemos aqui Te buscando na Tua presença. Viemos, Pai, com o coração cheio de amor, cheio de fé. E o Senhor nos agraciou. E o Senhor nos deu, Senhor, galardões tremendos. E nós estamos, Pai, alegres. Estamos como quem sonha. Porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, agradecemos a cada um da liderança, Pai, que veio conduzindo o Teu povo até aqui. E que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor. Nunca esquecer dos Teus benefícios. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa que por vezes nós deixamos de contemplar a Tua beleza neste lugar. Por estarmos atarefados, por estarmos querendo estar nas nossas casas. Que o Senhor venha nos perdoar aqueles pecados ocultos que não tivemos coragem ainda de confessar a Ti. Que o Senhor nos perdoe, nos limpa, nos purifica, para que nós possamos ter, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos receber. Porque o Senhor não ouve a pecadores, mas aqueles que Te temem. Este é o que o Senhor ouve. Então ouve, Pai, a oração do Teu povo neste lugar, Senhor. Limpa-nos, Pai, e seremos limpos. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Reveste-nos da Tua armadura santa contra toda a ação do mal que está sobre este mundo. Ah, Senhor Deus. Ah, Deus de poder. Essa pandemia, Pai, essas notícias de aterrorizamento nos nossos corações. Nós não temeremos, porque sabemos que o Senhor é conosco. Porque mesmo que passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor é conosco. Livra a Tua igreja, Pai, livra-nos a nós, para que o Senhor seja mais e mais glorificado. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aí você vê Oh, glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Você pode dizer para Ele: obrigada, Senhor, por me atrair a esta casa, que é a Tua casa, Senhor. Como é bom estar aqui. Como é bom. Obrigada por nos atrair para cá, Espírito Santo. Obrigada porque hoje é uma noite de milagres, amém? Quem crê nisso?
Glória a Deus. Noite de milagres. Ele está operando agora. Agora. Desde que nós entramos, Ele já está aqui com liberdade. Aonde o Espírito Santo está, tem liberdade aqui para agir, Espírito de Deus. Nós viemos para cá cheios de fé. Nós colocamos a nossa fé em Ti. Os nossos olhos estão fixos em Ti, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, que já usou a pastora, já usou o pastor Reginaldo, já usou ali o nosso irmão Tony, está usando já a equipe de louvor, está usando porque dentro de nós flui rios de água viva. Este rio de água viva está aqui, este rio de água viva está transbordando aqui, ele está transbordando aqui nesta noite. E se você abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, você vai ver e vai ouvir. A glória de Deus está aqui. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para aquele monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai. Amém. Diga para esse problema, essa dificuldade, diga: sai, sai, sai dificuldade, sai, sai, porque eu tenho fé maior do que de um grão de mostarda. Diga para ele. Ele vem contemplar a nossa fé nessa noite. Aleluia, Ele está aqui. Glória a Deus. Vamos romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Do Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, andar por sobre as águas, vamos romper. Você vai vencer. Você
rompendo em fé, rompendo em fé. Xerepalabás. Quando nós somos provados pelo Senhor e nós somos aprovados, nós ganhamos muito mais do que se fosse ganhar na Mega Sena, queridos. Nós às vezes não entendemos. A fé é algo tão valioso, tão precioso. Não mude o seu comportamento porque você está passando numa prova. Continue sendo adorador. Continue buscando o Senhor, porque aquele que for aprovado, oh Xeremanaia, Ele fará o impossível por você. Quem está precisando do impossível de Deus, Ele está movendo no sobrenatural. Receba nesta noite. Receba, continue orando, continue clamando, continue orando. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Repalabás. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve igreja, simplesmente louve, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Só pra quem crê. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele fala quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Olha Ele trabalhando por ti. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve, simplesmente louve, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, marcha, igreja, marcha. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Canta com muito louvor. Com muito louvor.
precisa entender. A gente precisa entender o que Deus está falando. Olha Ele falando contigo. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Sinais e maravilhas. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, olha, abrindo o caminho. Ele está quebrando as correntes dessa noite. Ele está visitando aquele inferno que você está orando. Ele está salvando os teus. Ele está salvando os meus. Trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Cante ao Senhor. Cantamos a Ti, cantamos a Ti, cantamos a Ti. Ele está operando agora, sinais e maravilhas agora. Exerepalabás, está salvando, Ele está libertando. Quem crê, dê um glória. Ele está indo lá naquele lugar. Ele está indo lá naquele lugar. Ele está visitando. Ele está salvando. Nesta noite, quem tem alguém aí para Deus salvar, levante as mãos. Quem é que você quer que o Senhor salve? Nesta noite, Ele pode agora. Ele é Deus. Visita, Senhor. Visita o meu filho, Pai. Visita para o nome dEle. Quebra as cadeias, Pai. Quebra aprendendo esta pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua igreja clama a Senhor. A tua palavra diz que o Senhor tem um desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E nessa hora nós apresentamos essas vidas a Ti, porque para Ti não há impossíveis, ó Deus. Para Ti não há impossível. Repalabás. Vamos louvar mais uma vez. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Cremos no Senhor. Cremos em Ti. Cremos em Ti, ó Deus poderoso. Xeremanaia. Aleluia. Glória a Deus. Te damos, Senhor. Glórias te damos. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, falar contigo. Como é bom ofertar a Ti a cada dia nossas vidas, porque ela veio de Ti. Nós ofertamos nessa noite, sabendo que o Senhor haverá de nos dar, de propiciar a cada um de nós aquilo que nós estamos necessitando.
tudo para a honra e glória e louvor do seu nome. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Se o Senhor disse para nós entregarmos a Ele os dízimos e as ofertas, é porque esta palavra é reta, essa palavra é sincera, essa palavra é poder de Deus. Então você vai receber, meus amados, vocês vão receber os envelopes. Não tema, porque o Senhor haverá de propiciar o melhor para vocês. Entrega a parte que lhe é devida. E você vai ver o quanto as outras partes que ficaram vão se multiplicar. Porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Lembrando que nós temos a oferta da construção do templo aqui na frente. E aquele que já recebeu o seu envelope, seu novo envelope, já vai ver a coluna ali, onde fala da oferta. E você entrega de todo o coração, porque o Senhor haverá de fazer proeza em nosso meio. Porque o Senhor é fiel. E agindo Deus em nosso favor, ninguém pode impedir. Assim que você receber, você traga, meu amado, de todo o teu coração. E confiando que Deus é o nosso galardoador. Aleluia. Glória a Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Pai Santo, Pai querido e amado, nós consagramos a Ti, Pai, todo esse dízimo e essas ofertas alçadas à casa do Senhor. Que o Senhor venha beneficiar cada um, Pai, que confiou e trouxe a Tua casa. E aqueles que quiseram, Pai, mas não teve a oportunidade, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando o bom emprego, para que eles possam sentir, Pai, o selo da Tua palavra e da Tua presença. No nome de Jesus, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As crianças vão ficar, né? Não? Você vai subir, minha amada? Então as crianças vêm aqui para a gente orar rapidinho. Aleluia, glórias te damos. Olha que linda essas crianças do Senhor, sendo formada no caráter de Cristo, sendo guardada pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito, verdadeiras adoradoras e adoradores do Senhor. Pais, aqui estão seus pequeninos. Nós os abençoamos em o nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, toma cada criança em tuas mãos. Traga, Senhor, um refrigério no coração delas. Abre, Senhor, o entendimento, para que elas possam perceber e entender, Pai, a Tua grandeza através da Tua palavra, que será ministrada ao coração de cada uma delas. Que seja, Senhor, o escudo para a vida delas, que seja a armadura para a vida delas, Pai, nesse mundo conturbado. Que o Senhor possa abençoar em o nome de Jesus, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, conduza tuas filhas na meditação da tua palavra, para que haja cura, restauração, para que haja entendimento
Eu as abençoo com toda a tua igreja, Pai, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem subir para o culto. Aleluia. Pastor Bailo. Amém, amém. Glória a Deus. Amada igreja, gera expectativa no coração para a palavra que virá, para o nosso entendimento nessa noite. Pastor Eduardo, que Deus possa te usar poderosamente, como sempre, no nome de Jesus. Som. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus. Todo mundo aí na paz do Senhor. Todo mundo aí passando por esse final de ano na bênção do Senhor, na presença do Senhor. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Feche os seus olhos, eleva o seu espírito, eleva o seu pensamento aos céus. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por tudo que foi ministrado no período de louvor, Pai. Te agradecemos por tudo que tem sido ministrado, Pai, nos louvores, nas palavras, Pai. Por tudo aquilo que vem, Senhor Deus, mexer no nosso coração, Pai. Gerar mudança, gerar vontade, Pai, de se relacionar contigo, Pai. Que vem, Senhor Deus, a cada dia gerando em nós, Pai, vontade de mudança, Deus. De não permanecer, Pai, distante de Ti, Pai. De não permanecer, Pai, da mesma forma, Pai. Ou, Senhor Deus, de não nos contentarmos, Pai amado, com aquilo que tem se colocado até hoje, Pai, porque nós queremos coisas maiores, Pai, nós queremos um rio mais profundo, Pai. Eis que a Tua palavra fala, Pai, que existem águas que são mais fundas, e nós queremos isso, Pai, mas nós sabemos que para chegar nas águas mais profundas, Pai, nós precisamos, Deus, passar pelo Teu processo, Pai, passar pelo Teu caminho, Pai. Então nós te pedimos, Senhor Deus, a cada dia nos ensina o Teu processo, nos ensina a cada dia o Teu caminho, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra ministrada, Pai, venha a realmente arder nos nossos corações, Pai. Abre o coração de cada um, a mente de cada um de nós, Pai. Que nós estejamos receptivos, Pai. Que o inimigo não venha tentar, que o inimigo não venha atrapalhar, Pai. Seja com excesso de sede, com vontade de ir no banheiro, ou com dispersão, Pai. Mas que tudo, Pai, seja focado em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, a gente está aqui em o último culto, né, oficial sobre restituição desse ano. E assim, a gente para analisar, né, sobre restituição. E assim, a gente vai prestando atenção na palavra, a gente vai prestando atenção em cada palavra ministrada. E na própria Bíblia, eu estou terminando o livro de Daniel, né? Vou terminar hoje à noite, na verdade, esse livro de Daniel. Estou terminando minha terceira leitura da palavra. E a cada vez que você lê a palavra, ela se revela de uma forma diferente para a gente, mas existe uma tônica na palavra, existe uma coisa que ela se sobressai sempre, uma chave que se sobressai sempre, irmãos. E assim, quando a gente vai pegando a Bíblia desde o início, a gente vê que Deus cria o ser humano, e Ele cria o ser humano, Ele cria a galáxia, os planetas, o planeta, o nosso planeta, a gente. E à medida que Ele nos cria, Ele se torna pai, né, pai de Adão, pai de Eva, e amigo deles. E a palavra fala o quê? Que Ele vinha lá na viração do dia, conversava com eles. Então Deus tinha um relacionamento com eles. E a gente percebe que, em determinado momento, o ser humano ele desobedece a Deus, e esse relacionamento ele é, de certa forma, quebrado. Amém? Vocês estão comigo? E esse relacionamento ele é quebrado. E o que acontece? A gente vê, depois disso, Deus planejando uma nova aliança com o ser humano. E aí a gente vê um plano de Deus para restabelecer esse relacionamento que foi quebrado. Amém? E aí, esse relacionamento, ele começa a ser moldado, a gente percebe pelos patriarcas, a gente vê na vida de Noé, na vida de Juízes e tal, a gente vê na vida de Abraão, Isaac e Jacó, a gente vê Deus se revelando a eles, né?
e começando a estabelecer uma nova aliança com o ser humano, começando a estabelecer aquele relacionamento que foi perdido por causa de desobediência, que foi perdido por causa de não seguir aquilo que Deus falou, as orientações de Deus. E o que acontece? A gente vê que esse relacionamento que Deus vai retomando com a gente, porque a gente por si só não seria capaz de retomar, né? A gente não tem força, a gente não tem poder de mover espiritual nenhum sem Deus. Então Deus é que se coloca para poder alcançar a gente. Amém? E o que acontece? A gente vê Deus restabelecendo, né, concomitantemente essa aliança através de Abraão, e a gente percebe que a própria palavra chama Abraão de amigo de Deus. A gente vê que o homem, ele se torna inimigo do Senhor a partir do momento que ele desobedece. Mas Deus começa esse relacionamento novo com o homem, e aí a gente vê um homem já sendo chamado amigo de Deus. A gente vê Abraão, ele sendo chamado amigo de Deus, e esse relacionamento, ele começando a ser reconstruído. Não sei se vocês estão entendendo onde a gente está querendo chegar. E aí o que acontece? Ele fala com Abraão para sair da terra dele, que ele vai, que Deus vai mandar Abraão para uma terra, né? Que ele vai dizer para Abraão onde é. E aí Deus pega e continua essa aliança com Isaac, com Jacó, muda o nome de Jacó. Ou seja, ele era um tipo de pessoa, um tipo de ser, né? E Deus transforma ele numa nova criatura, que tem a ver com a outra campanha que a gente fez também. E, irmãos, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o que a gente vai pregar aqui. Tá? A gente está contextualizando tudo aqui. E aí o que acontece? Vem os patriarcas e tudo, Deus se revela a Moisés na sarça ardente. E aí, acaba que ocorre aquela história de José, o povo vai para lá no Egito, e o povo fica no Egito, e ele fica escravo. Deus levanta Moisés, né? E o povo sai do Egito, tipologia de Cristo, né? Tirando a gente do pecado, tirando a gente da situação de separados dele. E aí a gente vê que conduz o povo pelo êxodo para chegar na Terra Prometida. E quando é para chegar na Terra Prometida, a gente sabe o que acontece. O povo, ele não persevera nesse comprometimento, nesse compromisso, nessa aliança que Deus tem para eles. E aí o povo fica mais 40 anos no deserto aproximadamente, até que chega um momento que eles entram na Canaã, né? E aí começa o processo de conquista da Canaã. E aí a gente vê isso no livro de Juízes, né? No livro de Josué também, essa conquista. E eu estou falando dos livros da Bíblia e contando mais ou menos a história do Velho Testamento aqui. E aí o que acontece? Dentro do livro de Juízes, né, eles estão conquistando a Canaã, eles estão conquistando o território. E o que acontece? A gente percebe no livro de Juízes altos e baixos na vida de Israel, né? Se levantava um juiz, um líder que era comprometido com Deus, o povo se aprumava e tal, e ficava mais colado com Deus, mais relacionado com Deus, buscando mais o Senhor, adorando mais a Deus. Vinha um líder que não tinha tanto comprometimento, que era mais relapso, que era mais de qualquer jeito e tal, e o povo começava a ficar de qualquer jeito. E a gente vê o livro de Juízes todo nessa pegada, nessa onda. E o que acontece? Ocorre a questão do reinado, um rei é levantado em Israel, que foi o primeiro, foi Saul, e o que acontece? Ocorre o período de reis, depois vem Davi, e depois descendentes de Davi, e a gente percebe que teve descendentes de Davi que seguiram o Senhor, e teve descendentes de Davi que foram completamente fora da palavra. Alguns queimaram seus filhos diante de Moloque, que é um deus, pseudo-deus lá cananeio. E o que acontece? A gente vê que Israel não consegue ficar no alto. Israel fica no alto, no baixo, no alto, no baixo. Por causa dessa desobediência, a gente vai percebendo nos livros dos profetas, né? Jeremias, Ezequiel, o próprio Daniel, que Deus fala o seguinte: por conta dessa desobediência toda, em primeiro lugar, o reino seria dividido, e o reino é dividido. E aí vira reino do norte, reino do sul. Então você vê, por causa de desobediência, por causa de não se relacionar direito com Deus, altos e baixos, o reino é dividido. E aí o reino dividido, e nada está fora do controle de Deus, não. Deus está no controle de tudo. Amém? A questão é, o reino dividido, e o reino do norte começa a pecar mais ainda, e o reino do norte é tomado pela Assíria.
E aí, o reino do norte meio que para de existir. E o reino do sul, o reino de Judá, onde quem governa é um descendente de Davi, ele continua em altos e baixos, continua em altos e baixos. A gente vê o episódio do rei Ezequias, que Isaías fala para ele que ele vai morrer, e ele vira para o Senhor, ele vira para o lado e fala com Deus, e Deus dá para ele mais uns anos de vida. E era um rei bom, descendente de Davi, no reino do sul. E o que acontece? Depois do reino dele, a coisa desanda mesmo. E aí Israel começa cada vez mais a adorar a outros deuses que não o Senhor, né? A questão é que o culto ao Senhor, algumas vezes nem parava de ocorrer. Ele ocorria misturado com outros cultos, sincretizado com outras coisas. A gente vê isso ocorrendo hoje em dia, não vê? A gente vê isso ocorrendo hoje em dia. E o que acontece? Chega um momento que Deus fala, não, você já deu o tanto que vocês tinham que pecar, chegou a hora de vocês serem disciplinados. O reino do sul. E o reino do sul, ele é tomado cativo, né? Ele é levado cativo para a Babilônia. Chega um imperador chamado Nabucodonosor, estraçalha com Jerusalém e leva o povo cativo. E o que acontece? Esse povo é levado cativo e não foi assim, de uma vez, abruptamente, não. Deus tinha avisado. Deus mandou Jeremias, Deus mandou vários profetas falando. E o povo não acreditou, falando, não, isso daí é bobo, isso daí não sabe o que está falando, não. E tinham falsos profetas falando, não vai ter exílio, não. Se tiver exílio, vai ser pouquinho. E Jeremias falando, não, o exílio vai ser 70 anos. Deus está falando que vai ser. Porque Deus quer disciplinar. Deus quer restaurar. Vocês estão entendendo a pegada que a gente está querendo falar aqui? E o que acontece? Após esse exílio de 70 anos, começa o repovoamento da terra prometida. Israel volta, não volta inteira, volta em grupos. E aí volta um grupo com Esdras, né, com Zorobabel, e eles reconstroem o templo, começam a reconstrução do templo, né? E isso todo debaixo de um jugo de uma nação que era império da época. Seja uma nação persa, seja Babilônia, seja, entendeu? E aí eles vêm e restauram. E a gente vê o livro de Esdras falando dessa restauração da adoração ao Senhor. Amém? E aí depois a gente vê o livro de Neemias falando da reconstrução dos templos de Jerusalém. Porque os muros, porque os muros estavam destruídos. Então qualquer um que chegasse lá, entrava, saqueava, fazia qualquer coisa, ia embora e não tinha quem pegasse, porque não tinha muro, não tinha nada. E aí eles reconstroem os muros com muito sacrifício, com muito custo, com muito trabalho, com muita oração, com muito jejum, com muita busca a Deus, com muito conserto, com muita aliança ao Senhor. E, irmãos, e aí, o que acontece? Acontece que é restaurado o templo, é restaurado, de certa forma, a adoração a Deus, os muros, e Babilônia cai, outros reinos vêm, outros impérios vêm e tomam de conta, né, do mundo na época. E aí a gente vê, chega a Grécia, toma de conta, conquista o mundo com Alexandre o Grande, e depois vem Roma e conquista. Nesse contexto de Roma, e eu estou falando de Bíblia, chega um momento que é a plenitude dos tempos, que a Bíblia fala. E nasce o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Amém? Nasce ele, e o que acontece? Ele nasce e, depois de um tempo, ele começa a pregar as boas novas. Ele começa a falar da restituição, que a gente está em campanha. E o que acontece? Ele vem, fala sobre restituição e tal, e ele começa a ser mal visto pelos judeus. Os judeus falam, mas que história é essa? Aos romanos também, que história é essa? E a gente vê o contexto nos evangelhos, ele é morto, ele é crucificado, e ele ressuscita, e nesse contexto, no mundo espiritual, há uma mudança violenta no mundo espiritual, o Espírito Santo é derramado, a gente tem livre acesso a Deus, e o que acontece?
os judeus e os romanos começam a perseguir mais e mais a igreja, e a gente vê que os discípulos, eles se dissipam pregando o evangelho, e aí igrejas são formadas em Corinto, em Colosso, em vários locais, em Éfeso e em Taguatinga, porque até hoje o livro de Atos está sendo escrito. E aí o que acontece? E Paulo funda igrejas também, e vai escrevendo cartas para a igreja e tal, e vai chegando até o momento atual. Vai chegando até o momento atual. Irmãos, o que a gente acabou de falar aqui é todo o contexto do Velho e do Novo Testamento, o que aconteceu. E aí, a gente percebe que a Bíblia inteira, ela fala de restituição. Vocês viram que eu contei a história todinha dos capítulos da Bíblia, do que ocorreu. Vocês percebem que a Bíblia inteira fala de restituição? Vocês percebem que a vida inteira, dentro da Bíblia, é Deus buscando uma restituição desse relacionamento nosso com Ele? É o tempo inteiro mostrando o amor de Deus, Ele querendo trazer a gente de volta para perto dEle, e o ser humano se afastando, usando o seu livre-arbítrio, usando a sua inteligência, usando a sua força, usando o seu conhecimento todinho, para sair de perto de Deus. E para falhar, na verdade. E o que acontece? Dentro desse contexto, a gente pega as palavras que foram dadas aqui na quarta-feira. Foi falado sobre José, a restituição que houve na vida de José. Né? Ele era escravo, ele foi vendido como escravo. Né? De filho amado, ele virou escravo. Depois virou detento na cadeia e tudo. E Deus colocou ele numa posição de honra. Deus abençoou ele e restaurou até o relacionamento familiar dele. Restaurou a vida familiar dele. Uma vida que, se a gente fosse parar para analisar humanamente falando, essa vida não sei se ia dar certo, não. Porque o ser humano guarda muito rancor. Né? Então, os irmãos venderam o cara como escravo, venderam ele. E a gente vê Deus restaurando tudo isso, porque para Deus não há impossíveis. Para a gente, muitas vezes, há. Para Deus não há. E aí a gente vê também a pregação sobre Mefibosete. Mefibosete, ele era de uma linhagem que foi rejeitada por Deus. Porque Deus rejeitou Saul. Mefibosete é neto de Saul, filho de Jonatas. E o que acontece? De uma linhagem rejeitada por Deus, Davi acolhe ele, e ele se senta e come na mesa do rei. Para você ver, não importa quem foi teu pai, quem foi tua mãe, quem é teu irmão, quem é teu tio, não importa. O que importa é o que Deus tem para você e o grau de relacionamento que você quer ter com Deus. A gente percebe isso na vida de Mefibosete, a gente percebe isso na vida de Jefté, que foi um juiz, que foi expulso pelos irmãos por causa de ciúme e tal, ele era filho de uma outra mãe, e ele volta justamente para ajudar a libertar o povo daquela opressão que estava. Então a gente vê Deus restaurando vários itens, né, várias coisas na vida das pessoas, dentro do contexto da Bíblia. E a gente vê sobre o livro de Jó, né, também, a forma que se deu na vida de Jó, a restituição, a forma que foi, quando ele foi destituído também, a destituição de tudo, antes da restituição. E a gente vê que, irmãos, Deus ele tem o propósito de restituir. Deus tem o propósito de restaurar. Isso está no coração de Deus. Assim como nos fazer nova criatura, que tem a ver com restituir também, restituir a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento. Então, irmãos, a gente percebe isso, que a Bíblia inteira é sobre restauração e restituição. E toda a palavra que tem sido pregada aqui, ela tem sido relacionada a isso, a restauração e restituição. Amém? E o que acontece? A gente pega agora a nossa Bíblia, que fala de restituição, que fala de restauração, e vamos abrir em em Salmo 73, a gente vai falar sobre Asaf. Amém? Em Asaf, ó, criando livro agora na Bíblia. Salmo 73. A gente vai ler primeiro do 1 ao 17. Aleluia. A gente já até conversou uma época com louvor sobre esse salmo, numa consagração que a gente teve há um bom tempo atrás. Salmo 73.
Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil, muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o destino dos ímpios. 21. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja. 22. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. E o 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o Senhor soberano o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Amém? Irmãos, esse salmo de Asaf, a gente sabe que o livro de Salmos, ele são canções, na verdade, são músicas que foram colocadas aqui, como se fosse um cantor cristão, uma harpa cristã. Então, o Salmo 73 é um salmo de Asaf, e Asaf foi um levita, né? Levita no sentido de que ele era da tribo de Levi, e também de que ele era um músico na casa de Deus. Quando foi restituído o culto com música e tal, quando Davi colocou isso, ele era um dos que ministrava louvor lá na casa do Senhor. E o que acontece? Os levitas, a tribo de Levi, na separação das terras, da terra prometida, ela não tinha porção. A porção dela era o Senhor. Ela não tinha porção física. A porção dela era espiritual. Ela era a tribo responsável pelo culto ao Senhor. Amém? Ela era a tribo que carregava o tabernáculo no deserto, que montava, desmontava. Era da tribo de Levi que vinham também os sacerdotes, né, descendentes de Arão. E aí eles não tinham possibilidade de ter um trabalho secular. O trabalho deles, secular, vamos dizer assim, era no templo. E o trabalho no templo era no templo. Eles eram full time, adorando ao Senhor, full time, o tempo inteiro, trabalhando para o Senhor. O Senhor era o presente deles. Quando a gente fala o Senhor era a porção deles, o Senhor era o presente deles. Então, eles dependiam das ofertas que eram levadas pelo povo, dos sacrifícios que eram levados pelo povo para eles poderem comer. Porque no livro de Levítico fala que eles comiam de parte do que era oferecido em sacrifício. E essa era a renda. E eles tinham alguns bois, algumas coisas assim, mas, no geral, a renda deles vinha disso, do serviço ao Senhor. E a gente acabou de falar o quê? Que Israel teve altos e baixos. Teve momentos que Israel não adorava a Deus. Não levava lá um jumentinho, não levava lá um boi, não levava lá um cordeiro. E nisso os sacerdotes, às vezes eles passavam alguns apertos. Os levitas, às vezes passavam alguns apertos. Igual acontece, né, na vida normal, né, ser humano. A gente passa por alguns apertos também, né? E o que acontece? Dentro desse contexto de altos e baixos na vida espiritual de Israel, os levitas, eles passavam por problemas igual a gente, por crises. E a gente está vendo aqui no Salmo 73 um momento de crise de Asaf. Aliás, não um momento de crise, mas ele falando de um momento de crise e de uma superação de um momento de crise.
E ele fala de uma coisa que às vezes acontece com a gente. Né? Às vezes acontece com a gente. Ele fala, poxa, a pessoa não vai na igreja e ela passa no concurso. Poxa, a pessoa não vai na igreja, a empresa dela prospera. Poxa, ela não está em todos os cultos e ela está indo na praia, ela está indo, sei lá, no clube e eu estou indo na escola dominical. O pastor já falou sobre isso. A questão, irmãos, Asaf fez esses mesmos questionamentos. Ele fala o quê? Que a impiedade deles parecia como colar. Eles ostentavam a impiedade deles, eles ostentavam essa vida fora da presença do Senhor, para tentar fazer inveja naqueles que cultuam o Senhor e naqueles que põem a sua vida no altar. E o que acontece? Asaf chega um momento e ele fala o seguinte, que quase ele cai. Você vê que tem um momento que ele fala isso? Quase ele abandona, que se ele tivesse chegado para conversar com eles, ele tinha traído a fé. Ele fala isso. E é assim, é curioso, porque o nome Asaf quer dizer o Senhor junta, o Senhor ajunta. Só que Asaf não estava juntado. Espiritualmente ele estava quebrado. A fé dele estava quebrada. Vocês percebem isso? Quando ele fala dos ímpios, quando ele fala que praticamente teve inveja, porque eles prosperavam e ele estava passando por uma dificuldade, ele estava passando por uma crise. Então Asaf estava quebrado. E o significado do nome dele, na verdade, não é quebrado, é juntado, né? É junto, é colado, é Deus ajunta. Só que, gente, a gente percebe, quando a gente lê o versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Irmãos, aquilo que é espiritual a gente não consegue discernir fisicamente, mentalmente, humanamente. O que é espiritual se discerne espiritualmente. Amém? E o que acontece? Ele fala, até que entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o destino dos ímpios. Irmãos, ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou na presença de Deus, ele foi no culto. Ele foi cultuar a Deus. E nesse momento, a ficha caiu. Eu acho que eu estou dando dica da minha idade, né? A chave virou, né? Ficha caiu é uma coisa meio antiga. A chave virou na vida dele. Ele entrou no templo, ele entendeu. Ele entrou no templo e ele começou a entender. Irmãos, a chave para a nossa... Se a fé está quebrada, se a vida está quebrada, se o coração está quebrado, a chave para restauração é você entrar no santuário. É você entrar no santuário. Irmãos, foi entrando no santuário que Esther foi entrando na presença do rei, que Esther obteve vitória para os judeus. A gente percebe que no contexto lá do livro de Esther, existia um decreto que os judeus iriam morrer, eles iriam ser trucidados. Esther, ela faz um jejum, ela pregou um jejum, oração e tal, e ela, para quê? Para ela entrar na presença do rei. Porque ela iria entrar na presença do rei para poder interceder pelo povo. E ela entra na presença do rei Assuero, e lá ela consegue obter a vitória. Irmãos, Asaf entra na presença de Deus, ele entra no santuário de Deus, e lá ele obtém a vitória. Lá aquela fé quebrada, ela vira uma nova fé. Lá aquela fé que estava destruída, que estava quase com inveja do ímpio, porque o ímpio ia no clube, sendo que tem tanto de dia para ir no clube, e a pessoa fica querendo invejar o ímpio, mas é porque o diabo vai tentando, ele vai colocando coisas, querendo atrapalhar. Mas, irmãos, quando a gente cola com o Senhor, quando a gente entra na presença, irmãos, não tem fé que se quebra. Não tem fé que se quebra, não tem emocional que se quebre, não tem relacionamento com Deus que se quebre quando a gente entra na presença, mas é entrar na presença. Não é ficar orbitando no templo, não é ficar orbitando no relacionamento com Deus. Eu me relaciono, não me relaciono e tal, não. É entrar de vez, de cabeça. Foi isso que Asaf fez. Foi isso que aconteceu com Esther. Irmãos, foi isso que aconteceu com Daniel. Irmãos, se Daniel não tivesse entrado na presença do rei que eu falo de Deus, se ele não tivesse jejuado e orado, ele não teria passado pela cova lá dos leões, ele não teria passado por nenhum dos reis que ele passou, os imperadores que ele passou aconselhando. Então, irmãos, foi justamente
estar na presença. Era o jejum que Daniel apregoava, era a oração que ele fazia regularmente, era estar colado com Deus que garantia a vitória dele. Entendeu, gente? E é engraçado, quando a gente fala de restituição, restauração, irmãos, dentro até do contexto jurídico, é restituído aquilo que foi perdido. Ou seja, aquilo que não existe mais. E é restaurado aquilo que foi desgastado. Entendeu? Você restaura aquilo que ainda existe alguma coisa. Só houve um desgaste. Irmãos, o que a gente percebe é que, se algo quebrado, se algo perdido, se algo desgastado, irmãos, na presença de Deus não vai haver nada quebrado. Não vai haver algo desgastado. Não vai haver algo arrebentado, trucidado, não. Na presença de Deus é completo. A Bíblia fala que Ele é completo. Amém? Ele é completo, então não existe incompletude, não existe coisa incompleta quando a gente está com Deus, a gente está completo também. Então, irmãos, quando a gente fala de presença do Senhor, nada se desgasta na presença, nada se perde. A própria sarça, ela não se destruía. Na presença de Deus, a sarça queimando, ela continuava igual. Moisés estava na presença de Deus e ele não foi fulminado. E o povo, não, Moisés, vai lá, porque essa voz é muito amedrontadora. Vai lá, sobe lá. Moisés subiu. Irmãos, o que a gente tem que fazer é subir na presença do Senhor. Amém? Asaf fala o seguinte, 21 e 22. Quando meu coração estava, Jesus, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agia como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, para com Deus, era como a de um animal irracional. Irmãos, teve outra pessoa que Deus precisou restaurar ela de uma condição de animal irracional. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 4. Duas pessoas estavam quebradas. E às vezes não sabiam que estavam quebradas. Daniel 4, 28. A partir do 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio uma voz do céu que disse: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer dar. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante de ti. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, aquele porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Irmãos, quando Asaf escreveu que aqueles que ignoram o poder de Deus, a soberania de Deus, são irracionais como animais,
esse episódio aqui não tinha ocorrido, não. Entendeu? Esse episódio de Nabucodonosor não tinha ocorrido. Ocorreu depois. E a gente percebe, irmãos, Nabucodonosor, o imperador, soberbo, conquistou várias nações, trouxe para dentro da Babilônia várias nações, várias pessoas de outras terras. Inclusive foi ele que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Foi ele. O que acontece? E mesmo diante de tudo isso, em Jeremias 7, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, porque ele estaria fazendo aquilo que Deus mandou. Muitas vezes não sabendo, mas Deus está no controle, Deus nunca sai do controle. Deus nunca perde o controle das coisas. Irmãos, e o que acontece? Asaf acaba falando isso. Quem não reconhece o poder e a soberania de Deus é como um animal irracional. Ele olha para o céu e entra na presença do Senhor. É isso que aconteceu com Nabucodonosor. É como o Salmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, Nabucodonosor, ele fala o quê? A partir do momento que ele olhou para o céu, como um bicho que ele estava, um bicho grilo, um bicho doidão, o entendimento dele é restaurado. A honra dele passa a ser superior à que era antes. E nem por isso ele fala de novo, a minha majestade, e blá, 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 e blá, blá, blá. Irmãos, muitas vezes a gente deixa, como foi pregado no domingo, as metas da vida e tal, as coisas que a gente conquista, as coisas que a gente vai buscando e que vão chegando na nossa vida e que Deus vai abençoando, a gente começa a achar aquilo muita coisa. A gente vai começando a achar aquilo muita coisa. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ou às vezes a pessoa está num vale tão grande que ele começa a ficar desiludido igual Asaf, achando que aqueles que não servem a Deus talvez estejam mais certos do que aqueles que servem. Irmãos, a questão é que, sendo um cara orgulhoso, sendo um cara que está no vale, que está na pindaíba, que está passando por um problemaço, irmãos, é entrar na presença de Deus. É entrar na presença do Senhor, irmãos. É justamente a gente olhar para os céus. Nabucodonosor teve que olhar para o céu. Ele achava que ele era o mais alto. Ele achava que ele era o mais forte, o mais capitalista de todos. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente é o cara, né? Ah, eu sou muito inteligente. Ah, eu tenho diploma. Ah, eu sou isso. Ah, eu comprei isso. A gente acha. Não se engane, a gente acha. Às vezes a gente nem está sabendo isso. Porque você acha que Nabucodonosor achava que era orgulhoso? Provavelmente não. Porque a ficha não tinha caído. E Deus alertou ele. Deus deu um sonho para Nabucodonosor no início desse capítulo 4 aqui que a gente leu. Falando que se ele não abaixasse a bola, que ele não fosse mais humildezinho, isso iria acontecer. E Daniel ainda fala para o rei, para ele poder ser mais humilde. Irmão, você imagina, o Nabucodonosor, ele era imperador. Ele era o chefe do mundo na época, o dono do mundo na época. E Daniel teve a ousadia de falar para o rei que o rei tinha que ser mais humilde, que o rei tinha que adorar o Senhor, que o rei tinha que buscar a Deus. Você vê, tamanha a convicção dele. Irmãos, Asaf, mesmo quando ele estava quase caindo, a convicção dele fez com que ele entrasse na presença. Até o dia que Deus mudasse aquela situação. Com Jó foi a mesma coisa, irmãos. Será que a gente não tem desistido antes da hora? Será que a gente não tem jogado a toalha antes da hora? Será que não dava para aguentar mais? Será que não dava para a gente poder superar aquilo? Porque o que Deus quer é isso. A Bíblia inteirinha é uma história de quê? De restauração. É uma história de restituição. A gente viu aqui, a gente acabou de falar o contexto da Bíblia. A gente acabou de falar aqui que Nabucodonosor perdeu tudo. Irmãos, quantas pessoas que são ricas e tal, e do nada dá um negócio na mente delas e pronto, elas ficam o resto da vida daquele jeito e perdeu todo o conhecimento que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, todas as viagens que ele poderia fazer, tudo que ele poderia curtir humanamente falando, entendeu? Ele não conseguiu curtir por quê? Porque a gente não tem o comando de tudo no mundo. Quem tem o comando é Deus. Então, o que a gente faz é se jogar no comando de Deus, se jogar nos braços do Senhor, entrar na presença dEle e saber que o que Ele tem para nós
é bom, perfeito e agradável. O que Ele tem para aqueles que o amam, para aqueles que entram na presença, para aqueles que elevam os olhos para os montes, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de qualquer ser humano. Aquilo que Deus tem para você, irmãos, nem você consegue sonhar tão alto. Aquilo que Deus tem para você, nem você consegue sonhar uma coisa tão linda, tão maravilhosa e tão gostosa. Aquilo que Deus tem para você, na presença dEle, irmãos, superem em muito qualquer coisa desse mundo. Amém? Superem muito. Irmãos, vamos pegar o exemplo então de Asaf. Vamos pegar o exemplo desse pedaço da vida de Nabucodonosor, que elevou os olhos para o monte, elevou os olhos para o Senhor. Vamos entrar na presença do Senhor, como Esther entrou, como Daniel estava, como vários heróis, vários campeões da Bíblia estavam. Amém? Porque Deus, Ele já disponibilizou todas as estratégias, tudo. Está tudo disponibilizado, inclusive o Espírito Santo. E o que a Bíblia fala? Cabe a você se encher. Cabe a você buscar, cabe a você orar, você jejuar. Não é Deus que vai orar e jejuar por nós, não. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Pai amado, Deus querido, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor Deus. Pai, se nós estivemos, Pai, igual a Asaf, Deus, te pedimos perdão, Senhor Deus, se nos colocamos igual Nabucodonosor, Pai, com arrogância, com soberba, Deus. Deus, se nós achamos que os ímpios talvez estivessem melhores, Pai, do que aqueles que seguem ao Senhor, Deus. Pai, nos perdoa, Senhor Deus, se nós deixamos com que a nossa fé, Pai, com que ela fosse quebrada, Pai, com que o nosso ânimo fosse quebrado, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor restitui, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor restaura, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, o Senhor restaurou Israel, Deus. Depois de tudo que Israel fez, Pai. O Senhor tem nos restaurado depois de tudo que a gente tem feito, Pai. Pai, nós te agradecemos, Deus, por isso, Pai. Deus, nos ajuda, Deus, a elevar os nossos olhos para o monte, Pai. Nos ajuda, Deus, a entrar na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos essa ousadia, Pai, de entrar na Tua presença, Pai. E não pedir para que outros subam ao monte para falar com o Senhor no nosso lugar, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, Deus, abrir a porta, Pai, e cear contigo, Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, não um dia, Pai, não um momento, Pai, mas todo dia e todo momento, Deus. Pai, todo dia e todo momento, Pai, nós não queremos um relacionamento com o Senhor só de domingo, Pai, só de quarta-feira, só de um sábado, Pai, só de um momento, Pai. Nós queremos um relacionamento contigo completo, Deus. Nós queremos uma restauração completa, uma restituição completa, Pai. Uma restituição completa, Pai, espiritual, uma restituição completa, Pai, física, Deus. Pai, nós queremos uma restituição completa, Deus, na nossa saúde, Pai, na nossa família, Deus. Deus, nós queremos, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa cada dia, Pai, derramar, Deus, derramar do Teu sangue sobre nós, Pai. Que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos, Deus, romper em fé, como foi cantado, Pai. Não deixar a nossa fé ser rompida, Deus, mas romper em fé, Deus. Romper cada aflição, Pai, romper, Deus, cada coisa que a vida coloca, Pai, cada pedra que o caminho coloca, Deus. Romper, Senhor Deus, com o Senhor, Deus. Andar a cada dia sobre as águas, Pai, segurados na Tua mão, Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos caminhar, Pai, no meio desse êxodo espiritual, Pai, rumo à Canaã celestial, Deus, embaixo da Tua nuvem, Pai, embaixo da Tua nuvem, Deus. Seja uma nuvem de fogo, Deus, à noite, seja uma nuvem, Pai, normal de dia, Deus, mas que nós possamos estar embaixo da Tua nuvem, Pai, debaixo dos Teus desígnios, Pai, debaixo da Tua presença e da Tua palavra, Deus. Não se achando acima como Nabucodonosor, Pai, mas debaixo de Ti, Pai, debaixo das Tuas asas, Pai, debaixo da Tua proteção, Deus, debaixo, Pai, do Senhor, Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, continua restaurando, Pai, cada coisa, Pai, cada parte, Deus, cada pedacinho da nossa vida, Pai, cada pedacinho, Senhor Deus, da nossa família, Pai.
É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Senta só por um instantinho, amado. Vou dar aqui os avisos. Campanha da restituição. Meu Deus, eu quero o meu Fusca de volta. Deus te dá uma BMW. Deus restitui valores. Amém? Bom, o pastor foi claro aqui. Você perdeu uma coisa, Deus pode te dar o dobro. Jó perdeu, não, investiu no reino de Deus 10 filhos. Deus restituiu. Como? Dando outros. Amém? Mais bonitos, né? Mais saudáveis. Eu já tinha 10 lá no céu. 10 mais 10, 20. Dobrou todas as suas finanças. Amados, nós temos atividade depois da manhã, passagem do ano, né? Eu estou orando a Deus para Deus nos dar aqui uma direção renovada no transpor do ano. Uma coisa eu tenho certeza, só você passar o ano dentro da casa de Deus, o ano seu já é muito mais feliz do que se você passasse em qualquer outro lugar. Tenha certeza dessa verdade. Então, começa às 21 horas, vai estar aqui à disposição do dirigente do louvor até 22h30, passa para esse que vos fala, e nós vamos estar com a direção aqui de Deus, para você entrar um ano novo diferente, né? Você vai entrar com a outra perspectiva de vida, uma vida renovada. Gera isso no teu coração. 2022 será melhor do que o 21, do que o 20, do que o 19 e assim por diante. Será melhor. Gera isso no teu coração. E é com fé que a gente conquista as coisas do mundo invisível, né? É com fé, né? Se você não tiver fé, agora fica difícil. Agora, nós temos este culto, passagem de ano, sexta para sábado. E sábado de manhã, aqui, nós vamos estar aqui 8 horas, como sempre estivemos. Aí, e nós vamos para o monte. Entregar os pedidos que você colocou aqui, ó. Quem não trouxe ainda, tem gente que deixa o brasileiro, é tranquilo, né? Deixa para trazer no dia. Tem gente que no dia, pastor, traz uma sacola cheia de pedido. Aí não tem problema. A gente vai abrir isso daqui. Tem gente que botou dinheiro aqui, envelope com dinheiro, pedido, tudo junto. E tem outros que ainda não colocaram nada. Então, faça com seriedade essa campanha. Coloque aqui. Aí nós vamos estar abrindo isso aqui, como sempre fazemos, na presença de todos aqui, na oração de quem estiver aqui. Vamos estar abrindo a caixa, tirando os envelopes. Ninguém vai ver o que você pediu. Pode botar lá assim, ó, o que você quiser, ninguém vai ver. A gente vai tirar o dinheiro dos envelopes, né? Alguém colocou por engano, colocar no gasofilácio, entregar para o tesoureiro e vamos triturar os seus pedidos aqui. Nós temos um tacho de bronze que foi adquirido só para isso. Nós vamos triturar, botar aqui numa sacolinha e vamos subir para o monte. Lá no monte nós vamos incinerar. Incinerar é queimar. Vamos queimar em oração. Pastor, e se estiver chovendo? Nós vamos queimar aqui mesmo. Deus está presente em todo lugar. Sabe por quê? Porque não tem como adiar para domingo. Porque domingo tem evangelismo aqui, né? Inclusive a irmã Cristiane queria conversar com o pessoal. Eu já estou conversando, convocando você que ama o reino de Deus, que ama Cristo, que é grato a Deus pelo que Ele tem feito por você e por mim e que há de fazer pelos nossos descendentes. Venha para o evangelismo aqui. Você ama o reino de Deus. Seja grato, meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Não é?
Então, domingo tem evangelismo. Então, sábado, pastor, mas nós ficamos de sexta para sábado, vamos sair daqui 00:10. E sábado tem que estar aqui de manhã. Quando a gente estava no mundo, irmão, ia para o carnaval, para a gandaia, virava à noite e no outro dia engatava. Eu virei noite e noite em banca de jogo, no outro dia estava lá no quartel de serviço. Não faltei um. Né? Então, estava lá fazendo isso e aquilo. Então, um sacrifíciozinho a mais para receber um benefício dos céus, né, vale a pena. Eu sempre digo aqui, porque é uma verdade. Nada do que você conseguiu até hoje foi deitado esperando cair do céu. A única coisa que é registrada na Bíblia que caiu do céu foi o diabo. Eu não quero que esse bicho caia lá na minha casa, não. O resto foi conquistado em momento de angústia. Por isso que Deus diz assim, na tua angústia eu estarei com ele. E está mesmo. Então, paga um pouquinho desse preço. Sábado, nós vamos estar aqui, 8 da manhã. Eu pediria a você, aquele que gosta de chegar um pouquinho mais tarde, chega um pouquinho mais cedo, porque se não estiver chovendo, eu faço questão de ir no monte. 8h30, nós vamos para o monte. Tá bom? E lá é mais gostoso fazer essa oração ao ar livre e tal, e Deus tem operado. Eu creio que Deus, se Deus não quiser que a gente vá para o monte, vai ser chovendo. Se tiver de sol, Ele quer que vá para o monte. Não atrase, não, tá bom? Se tiver um quantitativo igual a esse que está aqui, nós temos a Kombi aí, tem vários carros, nós vamos todo mundo para o monte, tá bom? Então, quem ainda não pegou o seu óleozinho e nem fez a sua oferta, e está com falta de fé, né, rapaz? Esse óleo aqui eu vou usar ele. Quem não pegou, eu vou estar usando na igreja. É o óleo da restituição. Não vou abrir mão de um frasquinho desse, porque eu tenho fé que está abençoado. Vai restituir. Agora, quem quiser adquirir ao longo do ano, vai ter que fazer uma oferta maior, porque foi retardatário. Né, pastor? Chegou atrasado, tem que pagar o dobro. Então, é assim. Deixa eu ver. Sábado, sexta-feira, depois da manhã. Passagem de ano, o culto, a mensagem abençoada e apetecível. Domingo, ceia do Senhor e unção do corpo diagonal. Sábado, oração de manhã e entrega dos nossos pedidos. Está tudo aqui anotadinho. E domingo de manhã, né, tem escola bíblica dominical e evangelismo. E à noite, a unção do corpo diaconal. Eu não faço isso todo ano, mas eu quero fazer. Né? Vou ungir todos, porque é bíblico. Quando você unge, nós estamos compartilhando do mesmo Espírito de Deus, para que falemos a mesma língua, tenhamos o mesmo parecer, tenhamos também a mesma disposição mental e não haja entre nós divisões nem dissensões. Né? Na condução do reino de Deus, pois é isso que Cristo quer. Amém? Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor? Eu vou ler um versículo, pastor. Eu estou com essa Bíblia aqui. Eu vou colecionando as Bíblias que eu vou lendo. Já estou no meio da 12ª leitura. 12ª Bíblia. Só tem duas que não estou com ela. Uma eu dei para uma pessoa estava desviada, dei para ela lá na Samambaia, e a outra é a pedra fundamental onde é que eu moro. Está lá enterradinha dentro do plástico, certo? Você não vai achar, está dentro do plástico, ungida, está lá dentro onde é que eu moro, guardada. Está no chão, certo? Essa aqui eu li em 2004. Essa Bíblia aqui é do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Ela é igual o original. Você não acha essa Bíblia para vender mais, lugar nenhum. E o salmo que o pastor leu, 73, tem aqui o último versículo, eu vou ler para você. Diz assim, o verso 27 e 28 do Salmo 73. Olha se você vai entender.
Pois eis que os que se alongam de ti, Asaf falando, se alongam de ti. Se alongam, se afastam, se distanciam de ti. Viu? Eis que os que se alongam de ti perecerão. Todo mundo sabe o que é perecer? Morrer, morrem. Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Eu queria que você me desse o endereço, o nome de uma pessoa que foi batizada, que aceitou Jesus, se batizou e largou ele e está bem, de vida, saúde, está próximo. Me dê o endereço, que eu quero ir lá conversar. Ver o que ele fez. Mudou de religião, alguma coisa, mudou de estilo de vida, e se ele está bem. Eu queria ver. Você não conhece. Você não tem um para me dizer que conhece. Porque não tem. Porque está aqui na Bíblia. Se você ler o Salmo 9, vai ter essa confirmação. A pessoa sempre ficará no estado pior. Então, o último, verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Eu estou fazendo aqui. Anunciando o que Deus faz. Não existe. Não cai nessa cilada, não. Ah, estou cansado. Vidinha monótona. Ixi, Deus me livre. Ave Maria. Então, não faz isso, não. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 11, verso 24, que aquele que conhece a palavra e se afasta, ele fica num estado muito pior. Quem quer aceitar Jesus, para nunca mais se afastar? Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus aqui? Você está bem no cantinho que eu fui lá e busquei. Não quis. Olhei assim e não perguntei, não. Falei, você, Deus tem uma obra na tua vida, vem aqui na frente. Aí, a benção que virou. É evangelista e diaconisa. Então, fique de pé, que eu vou liberar você, em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês que tiveram a nobreza de estar aqui participando conosco desse grande, maior e melhor evento que já pôde ocorrer em nossas vidas. Adorar o nosso grande e poderoso Deus. Estenda a mãozinha assim. Obrigado, meu Pai, por esse povo lindo que está aqui te adorando. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque sabemos, meu Pai, quando a gente faz o bem, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos indica, meu Pai, nos define, nos dá o discernimento que estamos fazendo bem, pregando a tua palavra. Isso nos traz alegria. Por isso nós estamos alegres, porque a tua palavra diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Pai, nós estamos restaurados, por isso estamos alegres. Por isso eu te peço também que o seu imensurável amor, Deus, Criador dos céus e da terra, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, e a comunhão com as plenas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós nesse lugar e com toda a igreja de Cristo esparramada sobre a face da terra, e todos dizem um amém bem forte. Amém. Tem aí um dia abençoado amanhã, e depois da manhã estaremos aqui abençoando o nosso ano que vai entrar.